nós estamos assistindo à primeira guerra verdadeiramente travada nas redes sociais também. Houve a Primavera Árabe, mas aquilo não foi uma guerra em sentido estrito, eram conflitos localizados. A OTAN participou, sim, pouca gente se lembra, mas às vezes criminosamente, né? Se chamou a Primavera Árabe, vocês se lembram de, como que é? A Revolução do Facebook, né? Sim. E o Titio já tomou muita porrada ali, porque eu disse, não é a Revolução do Facebook. Em alguns casos, a Revolução da Irmandade Islâmica, né? Da Irmandade Muçulmana, na verdade, o nome. Irmandade Muçulmana usando o Facebook. E há os casos em que o jihadismo mesmo estava usando o Facebook. Não era a Primavera Árabe, era o inverno árabe. Você sabe, o Bob? Eu fui o primeiro a usar essa metáfora, ela é óbvia, não estou chamando para mim nenhum... olha, nossa, que genial, não tem nada de genial, óbvio. Né? Mas fui o primeiro. Não era primavera. Basta olhar o que aconteceu com os países que passaram pela suposta primavera. Exceção feita a Tunísia, mais ou menos, né, que não está ali, o que houve depois foi tragédia. E onde tudo começou, que foi o Egito, nós simplesmente saímos de uma ditadura e passou pela eleição da Irmandade e estamos de novo numa ditadura militar. Simples assim. O governo Obama errou feio ali. Ao puxar o tapete muito depressa de alguns aliados seus, em nome da suposta democracia que a Irmandade, que a Primavera Árabe traria. Começou ali uma guerra, por exemplo, a da Síria, que se desdobra até hoje. Aliás, tendo dois atores importantes na guerra da Síria: a OTAN e a Rússia. Portanto, é preciso tomar cuidado com aquilo que está em curso, porque nós estamos... A era da lacração tomou conta e a história foi apagada. Você está justificando o Putin? Não, o Putin cometeu um crime, segundo as leis internacionais. Ponto final, é inequívoco isso. Ele cometeu um crime, ele tem de ser punido. E há de se fazerem as coisas razoáveis para que ele seja punido. As razoáveis. As irrazoáveis não, porque as irrazoáveis ajudam a guerra e matam mais pessoas. Então a questão é saber agora como é que se tomam providências para que as coisas... para que se reinicie a negociação, matando o menor número de pessoas possível. E uma das providências deve ser o apego aos fatos. Raramente se publicou tanta bobagem, insisto, como se tem publicado agora, inclusive meios de comunicação, jornalismo que deveria ter compromisso com a verdade. Os analistas também se deixam contaminar pela lacração. Vai que eu fale isso e alguém interprete mal. E aí eu vou ser cancelado. Então é quase que para fazer uma análise deveria ficar passando aqui um gerador de caracteres, Vólio Ben, Bob, o tempo todo dizendo assim: nós somos contra a invasão da Ucrânia, nós somos contra a invasão da Ucrânia, Putin cometeu crime, nós somos contra a invasão da Ucrânia. Para que talvez as pessoas pudessem ouvir direito os argumentos. E não argumentos só meus. Argumentos de alguns pensadores que ao longo da história e do tempo pensaram essas questões. Notem, ainda ontem eu conversava com Pedro Serrano, jurista importantíssimo no Brasil, professor da PUC, que orienta doutorados nessa área.
né? Nós temos, e que é crítico do Putin, como eu sou, obviamente, mas que nem ele nem eu estamos vendo em Zelensky, como eu falo, como se pronuncia lá, o Zelensky está se pronunciando aqui, um herói da resistência. Porque aí, então é preciso botar as coisas no chão e desfazer algumas mitologias de que nós vamos cuidar daqui a pouco, né? Será mesmo que o Putin é a reprodução contemporânea do Hitler? Essa comparação faz sentido? Ou o Putin ocupou para desnazificar a Ucrânia? A máxima de que a guerra é a primeira, que a verdade é a primeira vítima da guerra, sem atribuição definida, vai de Ésquilo a alguns outros aí, contemporâneos, o que não faria o menor sentido, porque a frase é muito antiga. Isso é verdade, né? Ou seja, é verdade que a verdade é uma das vítimas da guerra. Agora, eu falava do Serrano, há duas perspectivas principais aí para ver o concerto internacional. E eu pretendo ter uma conversa de adultos. Eu adoro se houver crianças de 12 anos me ouvindo, mas eu não sei se elas conseguem entender direito o alcance das coisas. Hoje, infelizmente, especialmente jornalismo de TV, está falando para crianças de 12 anos. E diz assim, ele é a pessoa má e ele é a pessoa boazinha. Nós temos que torcer para a pessoa boazinha e somos contra a pessoa má. Infelizmente. E isso está um pouco em todo canto. Hoje eu li um texto de uma pessoa que eu admiro profundamente, mas de uma tolice rasa, que eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado. Fiquei assustado porque, assim, tá falando para quem? Existe uma perspectiva realista no concerto internacional, seu Bob Furuya, seu Voglio Bene, que diz o seguinte, olha aqui, quem é que manda na bagaça? Quem tem a condição de mandar na bagaça? Quem tem a condição de impor a sua vontade? Então pronto, A vai fazer o que quiser e acabou. Se impõe. Se impõe pela força. É a ordem pela força. É a perspectiva hobbesiana em Thomas Hobbes. Me impõe pela força. Momento cultural. E existe, o mundo moderno oferece o concerto internacional e as regras do jogo e as leis de convivência entre os países que diz, opa, peraí, isso não dá, isso não pode, invadir um país soberano não pode, é crime. É crime e as consequências virão. Então é inaceitável. O repúdio do mundo à invasão da Ucrânia está correto? Só o Bolsonaro, o Maduro, o Ortega e não percebem? Sim, está correto. Então não dá para aceitar que, em nome dos meus interesses e de um realismo estrito, rigoroso, eu vou lá e invado, acabou. Você está me prejudicando e eu posso mais do que você. Não dá para aceitar. Agora, não se pode ignorar como é que a crise se formou. E é isso que está sendo ignorado, mas de maneira solene, como se fosse mera frescura, mero pretexto. Não, não é mera frescura e mero pretexto que a União Soviética acabou. Nunca houve um acordo formal para que a OTAN não avançasse nas ex-repúblicas socialistas, mas havia uma espécie de acordo tácito, que isso deveria ser pensado com cuidado, tanto é que James Baker escreve um artigo defendendo, no ano seguinte ao fim da União Soviética, que a Rússia passasse a fazer parte da OTAN. Mas isso, por razões várias, era impossível, e a Rússia passou a ser
alvo da OTAN. Isso não é uma questão de gosto. Isso é uma questão de fato. Basta olhar o mapa. E a principal fronteira da Rússia com uma possível Europa, com a Europa do leste, é a Ucrânia, que historicamente sempre foi ligada à Rússia. Isso é um fato. A Ucrânia de independência de verdade, ela tem pouco mais de 30 anos. As histórias se imbricam. Ah, com isso você não quer reconhecer a independência da Ucrânia? Não, com isso eu quero reconhecer que junto com o realismo, eu sou o país aqui que exerce uma potência hegemônica nesta região, tem de haver a política. E a política tem de se casar com o realismo para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de conflito. Sabe quem falou isso em 2014? O Henry Kissinger. Ou alguém suspeita de alguma simpatia de Henry Kissinger por Putin, pela Rússia ou pela União Soviética? No meu blog de hoje, eu me refiro a esse artigo, eu coloco lá o link do artigo que ele escreveu no Washington Post. E lá está dito, a Ucrânia deve ter o direito de escolher livremente suas associações econômicas e políticas, inclusive com a Europa. E eu acho isso. Daí que eu repudio a invasão. A Ucrânia não deve aderir à OTAN, diz ele. Posição que assumi há 7 anos, quando surgiu essa questão pela primeira vez. Ela não deve integrar a OTAN, não é, veja, ou melhor ainda, ela não deve integrar a OTAN, ainda que possa. Ainda que pudesse legalmente, do ponto de vista das relações estratégicas e do mundo real, não convém. Como não conviria que a Rússia viesse aqui armar a Argentina até os dentes? O primeiro que vai protestar é o Brasil. Assim como a Argentina reagiu quando o Brasil fechou o acordo nuclear com a Alemanha. Ainda que se dissesse lá um acordo nuclear pacífico. Mas sempre teve a pretensão de disputar a hegemonia continental com o Brasil, ainda que seja uma aspiração que não faça muito sentido. Não faz sentido populacional, geográfico, econômico, nada. Mas havia essa aspiração. E houve a reação. 2 ditaduras amigas que se juntavam para matar esquerdistas entraram ali em oposição em razão da questão nuclear brasileira. Então, países têm interesses estratégicos. Negar os vínculos da Ucrânia com a Rússia e negar e ignorar que uma eventual entrada do país na OTAN certamente daria conflito, como deu conflito, como começou, quer dizer, o leste separatista ali decorreu da deposição de um governo pró-Moscou e da tentativa de entrada da Ucrânia sem qualquer cuidado com o seu vizinho poderoso e hostil, a União Europeia. Imprudência. Os países podem ser imprudentes. Veja só, o exercício de um direito, no direito internacional, o exercício da sua independência, ele não é absoluto, porque se tornar absoluto, você cava a guerra. É preciso ter respeito pelo outro também. Olhe o mapa, ignorar, fala assim, não, porque estão dizendo, a extrema esquerda e a extrema direita usam OTAN. Não se trata de extrema esquerda e extrema direita, eu não sou nenhuma das duas coisas. Eu só acho que eu não sou bobalhão de ficar reproduzindo só o que sai no New York Times, que está no modo guerra. Sempre esteve. Sempre que os Estados Unidos estiverem em guerra, a imprensa americana entrará no modo guerra. A gente não precisa disso.
Não se trata de ser extrema esquerda, extrema direita, se trata de apego aos fatos. Olhe o mapa e você verá onde é que está a OTAN. E você verá quem é o inimigo que está à frente. Chama-se Rússia. Considerando que as armas nucleares, olha o Beni, elas são hoje armas de dissuasão, as armas nucleares não existem para ser usadas. Sim. Vocês concordam com isso? Elas não estão ali, vamos usar? Não, não é para usar. Não é para usar. É para dizer assim, cuidado, não faça certas coisas porque a punição, o retorno... Por que é que se suporta uma Coreia do Norte? Vocês querem um regime realmente tirânico? Realmente tirânico? Chama-se Coreia do Norte. E não se mexe com a Coreia do Norte. O anão tarado lá vai ficar fazendo. Também ninguém sabe direito o que faz. Mas dizem a ele, não vá fazer teste com míssil, tá? Ele vai e faz teste, cai lá no mar do Japão e dane-se. Então a arma nuclear não é para ser usada. Não sendo usada a arma... Mas atenção, o complemento do raciocínio vem agora. Não sendo usada a arma nuclear, você diz então, a guerra será feita por métodos convencionais não nucleares. Não atômicos. Ora, pouca gente se esquece que a Rússia, na verdade, é uma federação russa. Há problemas étnicos, religiosos dentro da própria federação russa, daquilo que a gente entende por Rússia, a grande Rússia. E a Rússia sempre ficou claro que não ia admitir a Ucrânia na OTAN. Se vai admitir ou não, se vai acabar tomando bomba na cabeça, se vai dizer, tá bom, não vou usar arma nuclear, então pronto, vou apanhar aqui. Se o Putin vai ser deposto dentro da própria Rússia, não sei. Agora, o fato é, a OTAN, esse tempo todo, cavou esse conflito. Ignorar isso é ignorar os fatos, ignorar isso é ignorar a verdade. E isso não torna o Putin uma figura apreciável, ele é execrável, é um tirano. Vi, aliás, uma frase da Madeleine Albright, ex-secretária de Estado, dizendo ele é pequeno e frágil e frio como um réptil. A imagem deve ser boa. Não é? Agora, não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar o artigo do Harry Kissinger. Aliás, o Harry Kissinger dá um exemplo, meninos, no artigo dele, falando a Ucrânia deveria se comportar como a Finlândia. Olhem a Finlândia onde fica. Aliás, o mapa ainda está aí. Coloquem a Finlândia aí. Olha a Finlândia, se tiver aí o mapa. Olha tá a Finlândia, lá no norte, lá em cima, fazendo segunda maior fronteira com a Rússia, que está em cor de rosa aí. A Finlândia fazia parte da Rússia. A Finlândia se libertou da Rússia faz pouco mais de 100 anos, 1917, durante a Revolução Socialista. Mas a Finlândia se juntou aos nazistas no cerco a Leningrado de quase 900 dias. Foi derrotado, os soviéticos derrotaram. Procurem Operação Barbarossa. E quando perdeu, pagou reparações de guerra e se comprometeu com a neutralidade. E aí diz o Kissinger, é um país inequivocamente comprometido com o Ocidente, tudo com o Ocidente e tal, mas diz para a Rússia, ficarei neutro. Bom, não é que a OTAN, na semana passada, eu lembrei aqui, convidou a Finlândia para entrar na OTAN? A OTAN está querendo o quê? Esse convite faz sentido? Está justificando. Zero de justificativa. Zero de justificativa. Putin tem que ser punido, a Rússia tem que pagar os custos de guerra. Agora, eu quero chegar ao primeiro artigo, ao primeiro parágrafo desse artigo do Harry Kissinger que eu estou citando. Não é? Eu coloco o link, meninos, no meu blog hoje, vejam, só para colocar na tela um pouquinho, vai aparecer. Eu quero voltar ao primeiro artigo, ao primeiro parágrafo desse artigo do Kissinger. Ele diz assim, o problema, a política se revela de verdade
Não é na hora de fazer a guerra, é na hora de parar a guerra. Como é que para? Nós vamos parar, só vai parar com a rendição total da Rússia. É isso? É possível isso? Digamos que seja possível. Para que seja possível, quanto vai custar? Em vidas humanas. Quanto vai custar para a economia? Então não é possível que a gente fique nesse padrão de debate que está. E no fim das contas, tudo é assim. Olha, você viu um vídeo que saiu de não sei onde, outro vídeo que veio de não sei o quê, outro vídeo mostrando situações dramáticas de guerra, e situações dramáticas de guerra sempre existem. Se isso determinar a sua e pautar a sua inteligência, fica muito complicado. Vocês já imaginaram um YouTube, alguém que estivesse ao vivo transmitindo o Voglio Bene? Eu vou colocar uma questão aqui. Bob Furuya, estudem o massacre, porque foi massacre de Dresden, na Alemanha, perpetrado pelos aliados. Vocês já imaginaram aquilo sendo transmitido para o mundo, dizendo, olhem o que os aliados fazem com seus adversários? Quem estivesse vendo naquele momento concluiria que os nazistas eram os aliados. E claro, teve o massacre de Stalingrado feito pelos russos. Então, cuidado com isso. Bom, eu não sou do mundo que se limita às redes sociais e que fica caçando videozinhos para caçar likes. Eu quero que vocês pensem. Que fique claro, punição total, punição para Putin, punição implacável para Putin, sem dúvida nenhuma, Putin tem que arcar com os custos da guerra. Agora, como é que se faz isso? Primeiro, como é que se para a guerra? Como é que se aplicam depois essas punições? Em vez, porque o que está acontecendo por enquanto estão apenas se extremando os riscos. E sim, o risco nuclear existe. Não adianta fazer de conta que não. Então, um pouco de reflexão, sim. Não dá para ignorar. Esse negócio de que a OTAN é mero falso pretexto, isso é conversa mole. Seria mero falso pretexto se você não tivesse 14 ex-repúblicas socialistas que integram a OTAN. E se a razão de ser da OTAN não fosse a existência da União Soviética, que não existindo mais é a Rússia. O mundo real existe. E eu quero, e eu defendo, que se casem os interesses do mundo real com a luta contra a barbárie e com respeito às leis internacionais. Está aí na tela o artigo do Harry Kissinger. E com as leis internacionais. E logo de cara ele diz, bom, a eficácia da política nós vamos testar parando a guerra. Porque fazer a guerra já é a falência da política. Eu vou falar de novo. A política se testa parando a guerra. Fazer a guerra já é a falência da política. A política não deu certo, vamos para a guerra.